E aí, galera do GabaMed, para quem não me conhece, sou o professor Bruno de Geografia e estou aqui para auxiliar vocês durante esse período do Covid-19 para a gente dar sequência na matéria da Geografia relacionada ao conteúdo de Geografia Humana, certo? Então espero que vocês estejam bem acomodados, estejam bem confortáveis, que a gente vai começar o nosso conteúdo. E aí o nosso primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar, para vocês irem, troquei de telinha agora, não? Para vocês irem se organizando, pessoal, é lá na página 390 do nosso livro, tá? Montei uma apresentação, vocês estão vendo aí que o conteúdo que chama-se demografia, não é novidade esse layout, porque eu retirei, enfim, quase todas as informações do livro de vocês para deixar mais próximo do material. O livro está super completo, tá excelente para esse conteúdo. E isso é ainda mais importante quando a gente fala desse conteúdo que é demografia. Para quem não conseguiu ainda localizar, pessoal, demografia é o estudo da população. E ele é extremamente importante tanto para o vestibular da URGS quanto para o Enem, pelo número de questões que acabam sendo abarcadas nesse conteúdo. Pra vocês terem uma ideia, há mais ou menos uns 3 anos, o vestibular da URGS cobrou 7 questões, pessoal, sobre demografia. Quem conseguiu identificar vai lembrar que existem, que já fizeram provas passadas, né? Existem aquelas questões, geralmente estão no final da prova, com aquelas tabelas gigantescas, alguns mapas, e que geralmente estão bem cansados, vocês têm que fazer algum tipo de comparação. A gente vai treinar bastante isso durante os exercícios, porque são atividades extremamente práticas. Então, assim, vocês vão treinar a habilidade de conseguir interpretar gráfico, mapa, tabela, charge. E tem uma outra parte que depende, aí, sim, de alguns conceitos específicos, que serão justamente esses conceitos que a gente vai acabar trabalhando. No vestibular do ano passado, da URGS, a gente teve em torno de 5 questões. Então, a gente for pensar aí, são quase 20% da prova. É muito pertinente, eu conseguiria dizer até afirmar que é o conteúdo, digamos assim, o mais importante, o que mais tem peso para nós. No Enem, pessoal, daquelas mais ou menos 15, 16 questões que geralmente vem na prova de ciências humanas, de 2 a 3 questões versam de forma direta ou indireta sobre demografia. Bom, então não preciso mais falar sobre a importância desse conteúdo para vocês. Vamos começar com aquilo que nos interessa, certo? O que acontece? Eu vou passar o slide aqui para vocês, se tudo der certo. Vai passar no 3, 1, 2 e 3. Aqui está. Para quem está pelo livro, eu estou começando, e for observar, estou começando um pouquinho à frente do que começa o conteúdo de geografia humana, porque eu prefiro falar sobre esse conteúdo que é distribuição populacional. Então vai começar lá na 390 e depois eu vou avisar vocês vão ter que voltar para a página 381, mas sem problema, certo? Esse conceito é muito comum, é possível que vocês tenham o domínio dele, chama-se população absoluta. O que significa isso? É bem simples, é o número total de habitantes que se tem em um determinado lugar. O que acontece? Quando esse lugar tem muita gente, a gente acaba utilizando o termo populoso. Ele é um país populoso, ele é um estado populoso, ele é uma cidade extremamente populosa, certo? Trouxe para vocês aqui para ilustrar vamos dizer assim, top 11 daqueles que são os 11 países mais populosos do mundo. E assim, nesse momento, eu não quero que vocês fiquem gastando energia memorizando assim quanto que tem a China, quanto que tem a Índia, quanto tem os Estados Unidos, Indonésia, enfim. Mas, pessoal, vocês precisam ter pelo menos uma referência. Então, assim, vocês têm que saber que a China é o país mais populoso, tem aproximadamente aí 1,4, 1,5 bi. Então, assim, se a gente considerar que a Terra, vamos deixar na média, assim, em torno de 7,5 bilhões de pessoas, 1,5, vamos colocar aí, são o quê? São chineses. Isso dá uma proporção de mais ou menos a cada 7 pessoas no mundo, pessoal, uma é chinesa. Então, assim, depois quando vocês forem entender as questões relacionadas à economia, o quanto é significativo a China no comércio mundial, bom, isso muito tem a ver pela quantidade de pessoas que tem, pela quantidade do mercado consumidor, pelo número de pessoas que são disponíveis para uma mão de obra, que geralmente é uma mão de obra bem barata, né, principalmente na produção industrial. Então, assim, isso vai acabar fazendo diferença. Então, assim, ter a China como referência é legal. O segundo país mais populoso acaba sendo a Índia.
A Índia, pessoal, é um país que vem com um crescimento maior do que a própria China. A gente poderia afirmar que mais ou menos aqui uns 20, 25 anos, a Índia vai ser o país mais populoso do mundo. Depois eu vou explicar o porquê. Lembrem-se, assim, a China tem uma boa parte da sua população, pessoal, ainda em área rural. A gente vai trabalhar isso mais na frente, lá em urbanização, mas a gente poderia dizer assim que em torno de 52, 55% é urbano e os outros aí, vamos botar assim, 50, 47, possam ser o quê? São de área rural. Então a gente tem muita população chinesa ainda vivendo no campo e que vai fazer depois esse processo de transição para as cidades. A gente tem ali os Estados Unidos em terceiro, então como sendo a terceira nação mais populosa, em torno de 330 milhões. Indonésia, Paquistão. Se vocês se derem conta, China, Índia, Indonésia e Paquistão, pessoal, são países que estão na Ásia, né? E aí isso vai ser significativo, porque posteriormente a gente vai acabar vendo, vou puxar mais uma tabelinha para vocês, lembrando que tudo isso tem no livro de vocês, que a população, em termos de população absoluta, o continente asiático é o mais populoso, dos 7,5, aliás, ali tem o planeta com 794, 799, algo extremamente preciso, né? Mas vamos colocar aqui que mais ou menos 4,5 bilhões estão na Ásia. Não sei se vocês já viram, tem uma imagenzinha que mostra por vezes um mapa mundi, e esse mapa mundi circula assim uma boa parte do sudeste asiático, e diz assim, tem mais pessoas vivendo dentro desse círculo do que fora dele. O que ele quer dizer é porque ali é extremamente populoso, tem muita gente concentrada. A prova, acho que uma vez já utilizou o termo formigueiro humano, de tanta gente que vive justamente ali, tá? Então, assim, o Brasil tinha a posição de quinto mais populoso, perdeu, acho que se não me engano, no ano passado para o Paquistão. Somos em torno de 210, 212 milhões de pessoas, certo? Vale destacar o crescimento de um país chamado Nigéria, certo? Porque ele é o país mais populoso e ele tem índices de crescimento bem mais alto do que esses que estão à frente dele. Então, assim, a Nigéria tende a crescer nos próximos anos bastante em termos populacional. E depois vem os outros, para nós não precisa muita referência em relação a isso. Então, assim, China, Índia, com certeza, Estados Unidos, o primeiro fora da Ásia e depois o Brasil em sexto. Mais ou menos essas proporções seriam legais para nós. Em termos de continente, como eu já adiantei, a gente tem ali a Ásia como sendo o principal e a África em segundo, como em termos de população. Depois a gente tem ali alguma coisa com a Europa, aí ele dividiu para nós entre América Latina e Caribe, e depois a América do Norte, mas enfim, a América como um todo passa de 1 milhão, né? E depois a Oceania, obviamente, é o que tem a menor concentração. Isso, pessoal, é população absoluta. Existe um outro conceito. Geralmente a prova não pergunta sobre população absoluta especificamente, né? No passado, se vocês fizerem provas bem antigas, ela acaba aparecendo, mas não é mais característica da URGS e tampouco do Enem. O Enem acho que nem nunca acabou cobrando isso. Mas esse conceito que vocês estão enxergando aí, sim, esse é pertinente, esse já foi cobrado assim de forma direta, tanto no Enem quanto na URGS. É um conceito chamado de densidade demográfica, é possível que vocês já tenham ouvido falar sobre ele, ou de população relativa. Bom, o que acontece? Aí a gente tem que fazer, pessoal, uma relação entre a população absoluta e o quanto que a gente tem de área que está sendo ocupado. Ele é expresso através ali da média de habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente vai pegar um quilômetro quadrado, lembre que um quilômetro quadrado significa uma lateral, vamos dizer assim, de 100, pessoal, por 100, né? Aí fecha 1 hectare, né? O quilômetro quadrado seria 1000 por 1000, e aí 1000 metros por 1000 metros, né? Fecharia um quilômetro quadrado, né? Então, assim, dentro dessa área, pessoal, a gente tem quantas pessoas dentro, tá? O que acontece? Às vezes a prova pergunta assim, qual é o que tem a maior densidade, qual é o que tem a menor densidade, e a gente precisa ter mais ou menos uma ideia, não de número, mas de como fazer esse cálculo. O que acontece? Geralmente o pessoal erra porque quando pensa assim, Bruno, densidade demográfica é onde tem muita gente. Não necessariamente, porque assim, e aí às vezes pensa já a Índia, a China, mas não. Você tem que fazer uma relação assim que é gente, mas principalmente em área. O que eu quero que vocês pensem? Quando pedir para vocês uma maior densidade demográfica, lembrem-se de países, regiões que têm uma área muito pequena, porque isso de fato faz com que a densidade seja muito grande. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. A gente tem ali o que ele chama de países mais povoados. O
que significa isso? Eu tenho muita gente concentrada numa pequena área. Se vocês observarem os 5 primeiros, Mônaco, pessoal, que é bem pequenininho, tem mais ou menos 26.338, né? Tem uma virgulazinha ali e um quebradinho depois. Então, assim, 26.338 habitantes por quilômetro quadrado. É muita gente numa área muito pequenininha. Para quem já viu, pessoal, a Fórmula 1 de GP de Mônaco, dá para ver que tem uma galera que mora tipo nos barquinhos, assim, não sei se vocês já viram isso. E agora eu tava lendo semana passada que eles estão fazendo um projeto numa tentativa de ampliar, de fazer aquilo que a gente chama de aterramento, né? Tá aterrando essas áreas próximas e vão construir a partir dali alguns bairros planejados, essa parada toda. Então, assim, ó, Macau, que aí acaba sendo uma ilhazinha, Singapura, pessoal, uma cidade-estado, Hong Kong, que é uma ilha, próprio Gibraltar, poderia estar aí Vaticano, são áreas extremamente pequenas que não são tão populosas, ou seja, não significa que tem muita gente, mas são extremamente povoadas. Esse é um conceito legal de fazer uma relação entre o que é populoso e o que é povoado. O Brasil é um país extremamente populoso, porque tem, obviamente, muita gente, mas ele é muito pouco povoado, pessoal, por um motivo muito simples. Depois a gente vai ver melhor. A população brasileira, ela está mal distribuída sobre o território brasileiro. Em termos de área, o Brasil é extremamente grande, né? Só que a gente está todo mundo meio que acumulado só na parte litoral. Obviamente que isso é consequência do processo de ocupação do Estado brasileiro, que começa pelo litoral, né, e depois lá, vamos colocar aí por mais ou menos 1850, 1900, começa essa expansão, um processo chamado de interiorização. Ali depois tem a tabelinha dos menos povoados do mundo, então assim, Groenlândia, Ilhas Malvinas, Mongólia, Saara Ocidental, Austrália. Se dê em conta, pessoal, que geralmente essas áreas que são menos povoadas, e que tem obviamente menos gente, geralmente é uma condição, um fator de físico, climático, que acaba fazendo com que as pessoas não se atenham, não morem lá, né? Por exemplo, a Groenlândia é muito gelo, o Saara Ocidental é um país que tem muito deserto. Então, assim, as áreas florestais extremamente vegetadas são aquelas que têm uma baixa densidade demográfica. Então, assim, tudo isso acaba sendo um fator para vocês conseguirem ponderar, assim, para ver assim, qual é um país que tem baixa ou um país que tem alta densidade demográfica. Tem umas palavrinhas chamadas ecúmenas e anecúmenas, não sei se já ouviram falar, onde ecúnemas, acaba sendo aquelas áreas que são propícias para a ocupação humana. Então, assim, essas áreas litorâneas, em regiões tropicais, até mesmo equatoriais. E as áreas anecúmenas, obviamente, são aquelas que eu falei, onde tem gelo, onde tem deserto, onde tem floresta, que a galera geralmente não se atém. Coloquei para vocês junto ali uma tabelinha que também está no livro de vocês, com a densidade demográfica por continente, né? A gente acaba vendo, obviamente, que a maior densidade também se encontra no continente asiático, tá? Apesar de ser uma área grande, mas que tem muita gente lá, a gente acabou de ver isso. Aí tá um mapa para vocês verem em termos de densidade, ó. É legal de dar uma boa olhada nele, né? Mesmo que esteja pequenininho, vocês têm no livro de vocês, dá para ver legal. Observem que se a gente for ver mais ou menos isso aqui é a China, ó. Essa costa leste chinesa é onde a gente tem, pessoal, a maior ocupação em termos populacional. É geralmente a parte que foi industrializada, que foi desenvolvida, urbanizada, né? Essa parte mais para o oeste é aquela parte que eu falei para vocês que ela geralmente é mais rural. Na Índia, pessoal, aqui a gente tem uma área onde não tem ocupação, né? Dá para ver bem branquinho, porque obviamente é o Himalaia, né? A locação do Everest. E aqui bem na borda, ó, que a gente tem, obviamente, a grande concentração da população indiana. Austrália, que é um grande deserto, não tem gente. O Saara, pessoal, é outro. Kalahari, nessa regiãozinha aqui, ó, do deserto do Atacama, na costa oeste norte-americana, enfim, a região amazônica são regiões que tem o quê? Uma concentração baixa. Mesmo aqui dá pra gente ver, ó, que a população brasileira, ó, em boa parte dela tá onde? Na região litorânea. Se a gente traçasse mais ou menos, ó, uma linha de latitude mais ou menos por aqui e mais ou menos por aqui, ó, um pouco mais baixo, a gente concentraria boa parte, talvez 90% da população mundial, certo? Então, assim, lembrem-se, densidade demográfica, pessoal, no conceito de populoso, de estar bem distribuído sobre o território, e populoso no sentido de ter muita gente, né? Então, essa é a diferença que a gente faz entre a população relativa e a população absoluta, certo? Vamos passar mais um aqui para vocês. Aqui, ó, enfim, tinha comentado, dá para vocês verem bem. Em termos de densidade, ó, dá para ver bem direitinho agora.
O mapa cada pontinho que vale em torno de 10 mil habitantes, então a gente tem, obviamente, né, nas regiões, principalmente nas áreas de capitais e região metropolitana, então tá aqui a população brasileira, ó, bem acumuladinha no litoral, e quando a gente olha, pessoal, para o interior do Brasil, a gente tem alguns pequenos focos, né, mas em boa parte do território a gente não tem ocupação. Aqui a gente tem o Rio Grande do Sul, vale lembrar, né, que quase aí 4,5 milhões de gaúchos estão naquilo que a gente chama de região metropolitana, né? Onde a gente tem um maior adensamento, a gente vai ver depois em urbanização. Aqui tem uma observaçãozinha que é legal, tem pelo menos uma noção, né? O Rio Grande do Sul ocupa o 5º lugar entre os mais populosos, sendo superado por São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Bahia. Não precisa saber exatamente o valor de cada um, mas é massa ter uma ideia que São Paulo... o estado de São Paulo é em torno de umas 45 milhões de pessoas. Se a gente considerar que são 210, mais ou menos 1/5 da população brasileira é composta de paulistas, né? Minas vem em segundo, se eu não estou enganado, com 21 milhões. Rio de Janeiro, pessoal, falando de estado, né? Terceiro, em torno de 17, Bahia tem 14. E depois vem Rio Grande do Sul, geralmente juntinho do Paraná, né? Então um juntinho do outro, mas enfim, são aqueles mais populosos. Trouxe para vocês, e é a única informação que vocês não têm no livro, quem quiser pode anotar no cantinho, mas não é essencial, as cidades que são mais populosas, né? Então a gente tem, obviamente, a capital, São Paulo, e olhem que maluco é isso, se no Rio Grande do Sul tem em torno de, vamos botar aí assim, 11,5, 12 milhões, todo mundo que está no Rio Grande do Sul, pessoal, cabe dentro da cidade de São Paulo. Então, assim, por exemplo, quando a gente está vendo esses casos agora do Covid, né, e a gente vê, assim, os números muito grandes para São Paulo de, enfim, infectados e até mesmo óbitos, isso está diretamente relacionado com a quantidade de pessoas que vivem lá, não tem como. E lá foi um dos grandes focos, né, porque justamente esses primeiros infectados que vieram aí de outros países chega pelo aeroporto de São Paulo e do Rio de Janeiro, né, não tem como, e acabaram aí iniciando esse processo de contaminação no país. O Rio de Janeiro como um todo, pessoal, tem em torno de 6,7. Aparece ali para nós, que é geralmente uma grande novidade para as pessoas. Brasília é a terceira cidade mais populosa, em torno de 3 milhões, né? Depois vem Salvador, Fortaleza, BH, Manaus. Observem que, apesar do Rio Grande do Sul ser aí o 5º mais populoso, a capital Porto Alegre tem 1,5 milhão, é bom saber, pessoal. Tá em 12º, então assim, tão concentrados, mas não tá todo mundo concentrado na capital do estado, né? A gente tem em torno de 10% da população, vamos colocar aí, talvez 8%, estando na capital do Rio Grande do Sul. De boas? Então tá, conceito de populoso e densidade demográfica acho que é tranquilo para vocês, isso não é difícil. Agora a gente vai começar a ver uns conceitos que são conceitos extremamente importantes. Vocês precisam disso, às vezes não para resolver diretamente uma questão, mas por vezes até de maneira indireta, certo? Eu separei, como vocês vão ver, ó, e aí agora vocês voltam lá para a página 381. Esse conceito, ou esses vários conceitos, comecei com um chamado taxa de natalidade. Não sei se você sabe, pessoal, mas Natal não serve só para a gente trocar presente, né? Marca, obviamente, o nascimento de Jesus Cristo. E aí, Natal de natalidade. O que significa isso? É o número de nascimentos que a gente tem, pessoal, numa determinada área por um determinado período. É muito comum que apareça assim, ó, em termos de cálculo, porque assim a pessoa pede para comparar, vamos comparar, por exemplo, São Paulo a Porto Alegre. Bom, em São Paulo a taxa de natalidade é, vamos chutar assim, número absoluto, 550 mil pessoas num ano. Em Porto Alegre é 32 mil pessoas. É ruim de justamente comparar, né? Porque tem muito mais gente. O que acontece? Eles usam um fator, geralmente multiplicando por 1000, pessoal, para dar mais ou menos um padrão. Então, assim, é muito comum que apareça assim, ó, são 12 nascimentos a cada 1000 habitantes. Em São Paulo, tô dando um exemplo, tô chutando, né? Nem sei quanto é que é. E em Porto Alegre são 15 nascimentos a cada 1000 habitantes. Bom, então, proporcionalmente, se São Paulo é 10 e Porto Alegre 15, a nossa taxa de natalidade acaba sendo maior em Porto Alegre, de novo, proporcionalmente. A gente sabe que em termos absolutos, São Paulo vai ser o quê? Vai ser muito maior. Então tá, isso é taxa de natalidade. Vocês devem deduzir que se existe taxa de natalidade, existe aquilo que a gente chama de taxa de mortalidade, que mede o quê? O número de óbitos num determinado período. A mesma coisa que eu falei para natalidade vale para mortalidade. Eles não falam na hora de comparar o número absoluto, mas
em si, né, fazem aquele cálculo e transforma isso, vamos chutar assim, 10 óbitos a cada 1.000 pessoas. Então, a cada 1.000 pessoas da cidade, enfim, morreram 10, se eu tiver 2.000 pessoas, morreram 20, e aí vocês conseguem fazer a proporção, mas fiquem tranquilos que na hora da prova, pessoal, não vai pedir vocês calcularem, tá? Quanto é que é, quantos nasceram e quantos morreram. O que acontece? Quando a taxa de natalidade, pessoal, ela é maior do que a mortalidade, geralmente a gente tem um crescimento dessa população. E quando a mortalidade é maior do que a natalidade, geralmente a gente tem um decréscimo, essa população está diminuindo de tamanho. O nome disso, eu vou pular a flechinha e já volto para ela, a gente chama isso de crescimento natural ou crescimento vegetativo. É quando eu faço lá a conta, que é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, assim, esse cálculo simples vai trazer para nós, tá crescendo, natural, pessoal, da natureza, vamos imaginar assim, que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Então, assim, a parte de nascer e de morrer é esse cálculo que a gente tem. Cuidem, mas, por favor, cuidem demais, porque vocês estudam como crescimento natural e depois vem na hora da prova, o crescimento vegetativo, cara. Pô, que crescimento vegetativo é esse? É justamente o crescimento natural. Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Pulei aqui nossa flechinha, né? Mas está aqui um fator super importante, eu vou mostrar para vocês, que dentro da taxa de mortalidade, pessoal, tem algo chamado taxa de mortalidade infantil. O que acontece? Ele é um indicador, por exemplo, de qualidade de vida em muitos países, ele é um indicador relacionado às questões de critério de saúde, de acesso às questões de bem-estar da população. Ele é um número, pessoal, que se mede assim, eles fazem uma proporção também, só que ele fica assim, a cada, vamos dizer assim, 1.000 nascidos, quantos conseguiram completar quantos não conseguiram completar o primeiro aninho de vida. Então, assim, a razão vai ser expressa da seguinte forma, a cada 1.000 que nasceram no período de um ano, tô falando, né, morreram 35. É um número, pessoal, se a gente for pensar, extremamente elevado. A cada 1.000 crianças que nascem em uma cidade, 35 morrem. Para vocês terem uma ideia, em termos de parâmetro, no mundo todo, em países, vamos dizer assim, bem desenvolvidos, esse fator fica mais ou menos em torno de 3 mortes a cada 1.000 nascidos. Ou seja, nascem 1.000, 3 não completam o primeiro aninho de vida. E em países bem subdesenvolvidos, essa taxa, pessoal, ela já chegou a mais de 100 óbitos. Ou seja, a cada 10 criancinhas que nascem, uma não completa o primeiro ano de vida. É bem significativo. Esse valor tem sido bem interessante quando a gente analisa o Brasil, porque o Brasil é um país que conseguiu nos últimos 30 anos com várias políticas, né? Então, assim, política de fazer o pré-natal, de vacinas, o aumento, obviamente, da possibilidade do acesso ao Sistema Único de Saúde, tudo isso foi fazendo com que se conseguisse se diminuir a taxa de mortalidade infantil. O Brasil já teve em torno de 29, 30, veio caindo, já chegou a 11 e agora no ano passado, se eu não estou enganado, pessoal, ele voltou a subir. E aí, assim, o fator que explica essa volta está relacionado à questão de geração de empregos. É incrível como o fator econômico ele é decisivo em relação a esses dados, vamos dizer assim, sociais. Por qual motivo? A gente poderia fazer um raciocínio bem rápido e imaginar, por exemplo, que uma mãe que está grávida e não tem emprego, enfim, o seu companheiro não tem emprego, a família não tem dinheiro, pessoal, ela não busca, por exemplo, os postos de saúde para fazer esse acompanhamento pré-natal. E ele é fundamental, né? Ele é incrível, o fato de que tem uma relação que ele é essencial para fazer esse mapeamento, vamos dizer assim, esse acompanhamento prévio do nascimento, né? E, obviamente, tem um fator que é muito decisivo no Brasil, a gente tem observado que ele tem sido bem falado agora, né, em época de higienização máxima. O Brasil ainda é um país que apresenta índices muito baixos quando a gente fala de saneamento básico. Não sei se você sabe, mas saneamento básico é um fator de água tratada e esgoto tratado. Água tratada é super simples, é pegar um copo, botar embaixo da torneira, abrir a torneira, conseguir tomar ela em nível de potabilidade.
A gente tem mais ou menos, pessoal, em torno de 8 a 10% da população brasileira que não tem acesso à água potável. Eu sei que parece algo super simples para nós, né? A gente tem visto, por exemplo, até nessas campanhas, né, do processo de higienização, o cara comentar, né, lave as mãos, sabe, enfim, questão de tudo asseio, mas tem gente que não tem água, pessoal, para conseguir lavar as mãos. Eu sei que isso às vezes passa muito longe na nossa realidade, mas acaba sendo fato. Então, assim, não tem água. Se a gente for ver 8, 10% da população brasileira, são 20 milhões. Então, assim, em termos absolutos, é muita gente que não tem acesso a essa água tratada. A mãe, no período de amamentação, naqueles 6 primeiros meses, por exemplo, pode tomar uma água que ela está contaminada e esse fator depois acaba gerando leite materno, enfim, acaba aumentando, nutrindo a criança. Esse fator, por exemplo, como diarreia, pessoal, acaba sendo bem significativo na morte desses bebezinhos, infelizmente, né? A gente pensar que em pleno 2020 ainda a gente tem no país bebês, né, crianças que morrem porque está se esvaindo, porque desnutrição ou enfim, acabou morrendo de algo tão simples. E o outro, pessoal, que eu tinha comentado é a questão do saneamento básico, né, que é a ideia de que o esgoto seja completamente tratado. Não é comum no Brasil, a gente deve ter um fator talvez aí de 55%, 60% do esgoto tratado. Se a gente for imaginar, 80 milhões de brasileiros, desculpem o termo que eu vou utilizar, fazendo xixi e cocô, pessoal, diretamente nos rios, águas, enfim, né? Boa parte do xixi e cocô da região metropolitana, por exemplo, vai para o Lago Guaíba e não é de conhecimento geralmente, né? Mas existem populações que moram próximo à região do Guaíba e que têm contato, principalmente nesses momentos de muita chuva, né? Com essa água contaminada, enfim, acaba contaminando as crianças. Bom, aí é um ciclo terrível. Mas, enfim, taxa de mortalidade infantil, parece que o dado que vem agora, ele é um dado que vai mostrar que houve uma inversão novamente nesse fator, né? A gente conseguiu diminuir esse índice aqui no Brasil, tá? Crescimento natural vegetativo eu já tinha falado para vocês. Lembra quando eu falei assim, a tendência quando se tem a taxa de natalidade maior do que a mortalidade é que a gente tenha um crescimento da população. Por que eu falei que a tendência? Porque tem um outro fator que eu não tinha comentado para vocês, que ele é significativo para explicar o crescimento ou não de um determinado país, que eu coloquei agora para vocês, aquilo que a gente chama de saldo migratório. Lembram? Existe uma diferença, pessoal, bem significativa no termo imigrante e emigrante, tá? E vocês têm que cuidar isso. É possível que muitos levem de boa, que saibam, mas quem confunde destaca para nós. Migrar, a palavra migrar significa deslocar. O cara que é o imigrante, pessoal, é quem está chegando. O cara que é o emigrante é o que está saindo. Quem quiser pode fazer uma relação com importar e exportar. Quando a gente está importando um produto, a gente está trazendo ele para o nosso país. E quando a gente está exportando, a gente está o quê? Mandando ele para outro, tá? Então, o que acontece? Existem muitos países no mundo, principalmente países desenvolvidos, depois a gente vai ver por quê, que tem, pessoal, um saldo migratório muito elevado. Primeiro porque geralmente economicamente acaba sendo atrativo, a gente vai ver depois essas rotas migratórias, mas por muitas vezes porque eles são atraídos pelos próprios países desenvolvidos. Porque o que acontece? A gente acaba vendo que são países que já têm uma população muito composta por idosos, em que as pessoas já não têm tanto vamos dizer assim, o intuito, a vontade de ter uma grande quantidade de filhos, vai acabar faltando mão de obra para esse país, e aí o Estado faz, enfim, um processo, uma tentativa de que ou as pessoas reproduzam, né, ou, que é o fato, né, acabem atraindo migrantes para ocupar justamente essa país, enfim, essa região. São casos bem conhecidos, por exemplo, essa chegada de estrangeiros, por exemplo, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, acabam sendo países que se tornam atrativos. Então, esse saldo migratório é essa diferença. E aí, assim, o crescimento natural mais o saldo migratório, pessoal, isso vai dar para nós o que a gente chama de crescimento demográfico ou crescimento populacional. Então, assim, o crescimento vegetativo, ele pode ser negativo, ou seja, mais morre do que nasce, mas, pessoal, o saldo
migratório aumenta e ele vai compensando um ou outro. Então, assim, existem muitas variações que a gente pode ver. A gente pode ter países que têm o crescimento vegetativo positivo, ou seja, mais nasce do que morre, porém tem muita gente que faz o quê? Que sai desse país. Então, assim, tem uma maior quantidade de emigrantes em comparação aos imigrantes, e aí depois o fator vai ser o quê? Populacional vai ser negativo, a gente vê que a população está diminuindo de tamanho. Então, assim, essas variações são variações que podem ser feitas. Aí, conforme a gente vai fazendo os estudos, vocês vão acabar considerando, ó. Esse é um país que tem o crescimento natural positivo e o crescimento populacional positivo também, porque o saldo migratório também é positivo. Ou o crescimento vegetativo é negativo e o saldo migratório é negativo. Bom, então a tendência é que de fato tenha um decréscimo em termos de população. Tudo isso, pessoal, acaba sendo possível, mas a gente vai trabalhar melhor essa questão de migração quando trabalhar especificamente os movimentos migratórios, certo? Deixa eu voltar aqui para outra telinha para vocês, para dizer que momentaneamente, pessoal, era isso que a gente tinha para o nosso conteúdo inicial de conceitos geográficos. Cuidado porque ele não terminou ainda, a gente vai ter uma segunda aula para acabar terminando os conceitos e aí depois evoluindo em algumas teorias demográficas, certo? Então, assim, sugiro para vocês pegarem o livro, destacarem, se ficarem com alguma dúvida, por favor, segurem que a gente vai ter aí nossos momentos de tirar dúvidas. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado, estamos em contato com vocês, semana que vem estamos de volta, um abração e tchau, tchau para geral.